Quando verdadeiramente, conscientemente, se sabe o que se era, se sabe o que se é e o que ainda se poderá vir a ser, quando se entende que jamais, de forma alguma, com perdão do gerúndio, ou mesmo da redundância, pode-se estar tendo a relevância de toda bonança, quando se respira o ar da esperança. Quando não se fez por merecer aquilo que de graça foi doado, quando este bem foi outorgado, quando se vivia na cegueira e a vida seguia à beira do mais profundo abismo, quando todo o passado foi perdoado, foi esquecido, foi apagado, quando se foi por Deus encontrado, isto se chama salvação. E não há preço que valha tamanha gratidão. Na verdade, gratidão é quando a resignação torna-se o pulsar do coração em relação à dádiva que foi ofertada. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar num texto que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 17. Se invocais por aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imolado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 20. Esse é um texto tão profundo e eu paro para refletir sobre como nós temos vivido tempos tão deturpados, quando a consciência, a doutrina, a liturgia cristã tornou-se tão materialista, tão egocêntrica, tão humanista, onde nós buscamos a Deus esperando sempre querer algo dele e o convertemos em um ser, eu chegaria a dizer, abjeto, subalterno, subserviente, quando na verdade nós estávamos presos em nossos delitos, cada um seguia o seu próprio caminho, perdidos, cegos, sem esperança alguma. Mas como nós lemos aquilo que escreveu Isaías no capítulo 53, que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E como também nós encontramos no Evangelho escrito por João, que ele veio para o que era seus, mas os seus não aceitaram. Isso está no primeiro capítulo. Mas todo aquele que creu, que aceitou, foi dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus se contentam apenas com a dádiva maravilhosa. O resto é acréscimo, se vier, caso vier. O importante é voltarmos a ter a consciência intrínseca dentro de nós, que nós nunca fizemos por merecer coisa alguma, e que, mortos em nossos pecados, a geração condenada de Adão, nós somos ou éramos. Mas a partir do momento em que Deus introduziu nesta terra o seu único Filho, o seu Santo Filho, que veio na forma corpórea de um simples mortal, o que eu chamo carinhosamente de metáfora de um homem. E eu fico sem entender como pode tanto amor, o Criador do universo, Criador dos céus, da terra,
Eu sei que muitos que são céticos, é difícil de acreditar. E eu não os culpo porque é muito difícil. Como pode tanto amor caber em uma forma corpórea, como foi a forma de Yeshua HaMashiach, ou seja, em nossa língua, como pôde tanto amor caber na pessoa de Jesus, o primogênito de Maria, aquele que ministrou, ensinou e deixou para nós as boas novas, que ofereceu-se em holocausto e padeceu sobre o governo de Pôncio Pilatos, traído pelos seus contemporâneos. Ele, como está escrito a partir do versículo 11 do primeiro capítulo que João escreveu acerca das suas palavras, ele veio para o que era seus, mas os seus não o aceitaram. Ele mesmo chega a dizer, ele ficou rejeitado, ficou registrado por Marcos no capítulo 6, que não há profeta sem honra senão na sua própria terra. Pois quando ele foi para a sua cidade, Nazaré, para falar do seu amor, eles o negaram, menosprezaram, subjugaram. Não só nesse fato no capítulo 6, escrito por Marcos, mas toda a trajetória deste homem chamado Jesus foi de amor incondicional. Rejeitado, ele amou. Menosprezado, ele amou. Ele era o sacrifício vivo. É muito complexo, em poucas palavras não dá para exarar, não dá para explanar todo esse propósito maravilhoso desse Deus. Já que o primeiro homem caindo por terra, Deus fez um propósito de purificar o homem um dia, porque desde então foram oferecidos sacrifícios, desde o primeiro animal que foi sacrificado para cobrir o pecado que era tanto de Adão como de Eva. E desde então sacrifícios vinham sendo feitos, como nós encontramos e ficou bem claro no livro escrito pelo escritor de Hebreus. Já não estava adiantando mais sacrifícios. Existe um texto no capítulo 9 de Hebreus que diz que sem derramamentos de sangue não há remissão de pecados. E desde então animais eram sacrificados para que pudesse cobrir os pecados de Israel. Mas houve um que se ofereceu sendo puro e imaculado, o Cordeiro Santo. Entregou-se a si mesmo numa cruz, derramando todo o seu sangue. E através desse único sacrifício, hoje nós temos a condição de entrar pelos Santos dos Santos, porque o véu se rasgou. Aquilo que havia como separação entre o homem e Deus. Nós, volto a repetir, éramos cegos. Cada um forjava o seu próprio Deus, sua própria convicção, e ainda hoje não são poucos os que assim pensam, e o que é mais entristecedor, até mesmo no meio cristão, no meio daqueles que creem em Deus, mas criaram um pseudo Jesus Cristo, segundo as suas próprias vãs concupiscências, segundo suas ideias deturpadas, segundo a ambiguidade. E quantas denominações, religiões não falam de Deus, usufruem do nome de Deus, mas estão tão distantes desta graça que nós não fizemos por merecer. Para mim é como um mantra, eu repito tanto esse texto escrito por Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, em que diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nenhum de nós para que nós viéssemos a nos gloriar. É um dom de Deus. Esse dom de Deus chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo que entregou sua vida numa cruz, deixou os seus ensinamentos para os seus discípulos, e assim sucessivamente, de boca em boca, foi chegando até os nossos ouvidos, e hoje nós podemos compreender através das Sagradas Escrituras. Pena que não foram poucos aqueles que tentaram deturpar a excelência da essência das Sagradas Escrituras, quando o Evangelho é tão simples, tão contraditório a esse tanto de deturpações que nós temos vivenciados, onde uma liturgia se tornou-se muitas vezes materialista, egocêntrica, por que não dizer com tantos outros ismos que nós costumamos falar.
onde o homem torna-se o centro através do humanismo, onde o relativismo faz com que cada um tenha a sua própria razão e sua própria verdade. Outra palavra que não sai do meu coração, que eu repito muito, que o homem luta por sua própria razão e por ela dá a vida. Mas a verdade pertence a Deus. A verdade é literalmente contra esse relativismo que nós temos vivenciado. E já que falei em relativismo, por que não falar no liberalismo? Onde os liberais, com suas ideias deturpadas, tentam dirimir a essência da deidade de Deus, a eficácia deste livro que é as Sagradas Escrituras. Transformam textos que estão neste livro em uma utopia, uma lenda ou coisa semelhante. Fatos que são reais em fatos fictícios. Infelizmente. É por isso que eu sempre sou contra tantos ismos que vêm deturpando, juntando-se a isto o pragmatismo, onde infelizmente converteram em Deus, volta a repetir, em um subserviente, serviçal, subalterno, que está pronto para nos atender, o capricho dos nossos corações. E nesse pragmatismo hediondo, nós vemos tantas campanhas contraditórias, campanhas que não condizem com o sacrifício na cruz, onde ofertas são efetuadas para que possamos, através disso, chegarmos a Cristo. Um evangelho deturpado, no evangelho que nos ensina a entrar por uma porta larga e jamais negarmos a nós mesmos, ou seja, negarmos o nosso próprio eu, negar o nosso próprio ego. Quantas campanhas heréticas, a gente chama isso de heterodoxas, quantas vezes vejo na rádio, nas rádios, nas estações de rádios, ou mesmo por que não dizer na televisão, homens vendendo vassouras que fazem milagres, homens vendendo copo de água que veio do Rio Jordão, tantas discrepâncias que faz me lembrar, infelizmente, a igreja da Idade Média, onde John Texel vendia os seus indutos, o que fez Martinho Lutero se indignar. É necessário que novamente haja uma nova reforma, para que nós venhamos a voltar ao evangelho genuíno, na simplicidade do que ele sempre foi. Ou seja, nós somos pecadores, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, mas Deus nos ofereceu o indulto através de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que testifica Gálatas no capítulo 3, quando fala no versículo 13, que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus Cristo levou a nossa maldição, porque ele foi pendurado no madeiro. E por isso arrancou de nós, como também nós encontramos no livro de Colossenses, que Jesus riscou a cédula que era contra nós, aquilo que estava por condenação. E já que estou falando sobre condenação, nada melhor do que refletirmos do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, quando diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Esses sim têm direito à vida eterna, porque entregaram sua vida sinceramente. Mas para isso devemos fazer e vivenciar aquilo que Paulo escreveu já no capítulo 10 de Romanos. Porque se com a boca confessares e do coração crer que Jesus ressuscitou de dentro dos mortos, parafraseando, trazendo para os nossos entendimentos, ou para o meu e para o seu entendimento, Jesus Cristo, se nós confessarmos e professarmos a fé genuína, reconhecendo que nós nada somos, nós nada seremos, como disse no início desse vídeo, nessa reflexão, condenados, mas que encontrou a graça de Deus, que escolheu e resolveu nos perdoar e nos amar, entre tantos que estão perdidos, entre tantos que se perdem. Não quero entrar agora no mérito do arminianismo ou do calvinismo. Isso para mim se torna secundário mediante a glória maior, que é aceitar a esse Cristo maravilhoso, não de forma mental, não de forma superficial, mas de forma intrínseca, permitindo que Ele venha transformar os nossos corações, arrancar de nós os nossos corações de carne
e arrancar de nós os corações endurecidos, corações de pedras, introduzir em nosso âmago um verdadeiro coração de carne, tenro, reconhecedor da bondade e da misericórdia, sabendo que nós nada éramos, que nós nada somos e que nós nada seremos, se a mão dele, redentora, não nos alcançar. Infelizmente, a igreja hoje prega tanto o ter e não o ser, e com essa questão vai se perdendo cada dia mais, e vai deixando de ser, achando que está tendo alguma coisa. Tanto engano, tanta mentira, tanto corporativismo, tanto engodo, com perdão da redundância. Mas é necessário que voltemos ao Evangelho para vivenciar em nossos espíritos a verdadeira comunhão genuína com esse Deus maravilhoso através do Espírito Santo. Porque Jesus deixa claro isso quando escreveu nos Evangelhos, até mesmo através do próprio João, que ele rogaria o Pai e o Pai enviaria o Espírito que nos guiaria a toda a verdade. E a verdade é esse livro em que nós lemos e meditamos sobre ele. Mas só podemos estar intrínseco, vivendo de forma idônea e consciente, se nos submetermos a esta verdade. Como? Através do Espírito Santo. Como? Renunciando a nós mesmos, renunciando o eu, renunciando aquilo que nós achamos que deve ser. Porque, volto a repetir para concluir, o homem luta por sua razão e por ela dá a vida, mas a verdade a Deus pertence. E nessa razão eu vejo tantos defenderem os seus pontos de vista, sejam eles calvinistas, sejam eles arminianistas, sejam eles de qual religião, de qual ideologia. Felizmente nós temos convivido até com cristãos que defendem o comunismo, o socialismo, que dirá as outras coisas. Quantos não defendem esse materialismo estúpido e deturpado, que diz que nós somos filhos de Deus, filhos do Rei, e temos que ter o melhor dessa terra. Nós já temos o melhor dessa terra, que é a graça e o favor imerecido de Deus. Não que eu seja contra uma vida de tranquilidade e de paz, mas os ricos também choram, e esses ricos também passam por problemas. E quando eu falo muito sobre redundância, sobre pleonasmo, quando tudo é efêmero, tudo é passageiro, e o que será de mim, o que será de você daqui a alguns anos? Ou se nossos corações pararem de bater agora, hoje, nesse dia que está começando? O que nós teremos para ofertar a Deus como retribuição, já que infelizmente tenho certeza que por mais que venhamos querer oferecer, nada se compara ao que foi feito na cruz. Mas devemos sim conviver em temor e com amor e com coração grato, resignado por tudo que Deus fez por nós na cruz. Quando está escrito por João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou ao homem de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o sentido do cristianismo, esse é o sentido do Evangelho. Não existe outra forma. Indiferente, não estou aqui indo a favor de um ou contra outro ou vice-versa. A questão agora não é essa. É entrar na simplicidade do que se tipifica e do que significa o Evangelho de Jesus. Volto a repetir. Porque Deus amou ao homem de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você é este, desde que aceite no seu coração essa dádiva, sem querer nada em troca. Amar a Deus é doar tudo o que tem, sem querer nada em troca, e ainda sair insatisfeito por ter doado tão pouco. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Amém.